Olá, bom dia, tudo bem com você? Bom poder estar juntos de novo, poder experimentar da graça e do favor de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, e a gente tem então a oportunidade de celebrar o nome do Senhor. E nós vamos aproveitar esse momento para estudar a palavra. Nós estamos no mês de maio, né, a gente sempre trabalha a questão da família, não vai ser diferente. Além de também, no final do mês, nós temos o aniversário da nossa igreja. 31 anos. Ouviu, Marcelo? 31. Linéia, 31 anos, tá? Então não vai ter erro da agora para frente. Ronaldo, 31 anos, né? O último ao vivo eu falei em 61 anos. Então foi 30 a mais. Mas eu não tinha dúvida, eu não sei por que saiu 61. Mas o Ronaldo tem uma explicação, é porque no dia nós meditamos em Mateus, capítulo 6, verso 1. Então ele acha que a matemática foi aí, por isso que eu falei 61. Mas então durante o mês de maio nós vamos trabalhar esses dois itens, né? Fundamentado primeiro na questão da família e depois sobre a família da fé, né, que é a nossa igreja. Então, durante esse mês, nós vamos contar com a sua contribuição. Nós estamos recolhendo fotos antigas, textos antigos, testemunhos. Então, até o final do mês, a gente vai preparar uma grande festa. Se nós conseguirmos e pudermos ser presencialmente, glória a Deus por isso. Se não houver possibilidade ainda, nós faremos de modo virtual, né? Mas você vai poder participar desse evento, né, onde nós vamos celebrar o nome do Senhor Jesus devido a esses 31 anos de existência da Igreja Presbiteriana Veneza. Então, durante esse mês, a gente vai meditar, especialmente nas questões da família, mas não abandonando, né, o tema que nós temos falado sobre a soberania de Deus. Deus está conduzindo todas as coisas. Que você esteja com o coração preparado para esses dias e participe conosco, né? Fique atento aos grupos, à lista de transmissão, né? As mídias que nós temos usado, Instagram ou Face, e que você estivesse ligado, né, a toda a nossa programação. Veja a agenda e tudo que vai acontecer. Novidades virão, né? Cada semana nós teremos algumas novidades e você vai poder participar desse momento. Nós vamos, né, ter um momento para colocar a nossa vida na presença do Senhor. Eu convido, né, que você abra a sua Bíblia. Se você ainda for convidar alguém, né, há possibilidade, mande um convite, chame aí a família para a gente poder estar juntos, né, e louvar o nome do Senhor nesse modelo novo, né, que nós temos aproveitado. Já está quase virando antigo, né, já a velocidade das informações e da modernidade já há um bom tempo, há mais de 40 dias nós estamos reunindo, né, desse modo. Que Deus continue nos abençoando e você aproveite esses momentos todos. Nós vamos iniciar então Salmo de número 128. Salmo de número 127 primeiro e depois nós leremos o outro, né? Então durante o mês de maio, mês da família, nós vamos fazer esses recortes ou retratos. Nós vamos usar como base o devocionário do Cada Dia, né? E ali o título dele é Álbuns de Família. E nós vamos trabalhar esses temas também, buscando personagens bíblicos que enfrentaram dificuldades ou alegrias dentro do movimento familiar, dentro de casa, e a gente vai poder trabalhar esses itens todos. Então o devocionário, a partir de amanhã, você começa a receber, né, pelo grupo, pelo WhatsApp, mas tem também nas redes sociais, onde você já esteve, né, tendo a oportunidade desde o dia 1º de maio, essas publicações. Então nós falaremos sobre esses álbuns de famílias, ou história que nós podemos contar, e os vamos basear, né, nos textos bíblicos que falam de famílias. Tem as famílias muito bem sucedidas, as famílias que enfrentaram dificuldades, mas todos esses ensinamentos, segundo as Escrituras, eles foram colocados para que nós possamos ter esperança e também servir de consolo para a nossa alma, mas entendendo também que tudo gera grande ensinamento nas nossas vidas. Vamos lá então, Salmo de número 127, o título dele, Todo bem procede de Deus. Diz assim:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O Salmo de número 127, ele é específico para falar sobre a fortaleza, a raiz e a firmeza da nação de Israel. Se você olhar os salmos anteriores, todos eles estão falando sobre Israel, o Salmo 128. Então aqui nós encontramos aquilo que é base para uma nação, uma família bem estruturada, uma família que confia no Senhor e uma família que entende que tudo quanto ela tem é bênção de Deus. Eles não conquistaram por si só. Então, a dádiva de Deus, os filhos são dádiva, a esposa é uma dádiva, o marido é uma dádiva, os bens que nós possuímos é uma dádiva, a segurança que nós possuímos é uma dádiva, a casa que nós criamos ou construímos ou erigimos também é uma dádiva de Deus. Então, a gente tem motivo para agradecer a Deus por todas essas dádivas na nossa vida. E para isso, eu escolhi aqui um hino do nosso inário, é o hino 55. Ele tem um título sobre alegria e gratidão, ou seja, reconhecer que tudo quanto nós temos é Deus quem dá. E esse hino 55 do nosso inário, com o título Alegria e Gratidão, diz assim: cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humilde com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. A vida não é uma conquista, a vida é uma dádiva. Depois que nós recebemos a dádiva, aí nós devemos desenvolver a nossa vida e a nossa existência. E na família é assim, é Deus quem nos dá a família e nós precisamos desenvolver dentro da família. Cada personagem que faz parte da história das nossas vidas tem de Deus, né, algum ensino para nos dar. Sejam tios, sejam primos, avós, sejam pais, irmãos, filhos, todos eles têm um papel pedagógico na nossa vida e na nossa história. Então, durante o mês a gente vai lembrar disso. E nós precisamos lembrar tanto do Salmo quanto desse hino, lembrando que é Deus quem dá todas essas coisas no seu tempo. E você precisa aproveitar o tempo em que Deus está te dando. Qual é o seu tempo na família em que você está? Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa manhã. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado e queremos glorificar o nome do Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem controle sobre todas as coisas e o Senhor, ó Deus, tem um tempo certo para todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitar o tempo em que vivemos. A Tua palavra diz que existe tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de rir e tempo de chorar. E o Senhor, ó Deus, é quem determina o momento em que essas coisas vão acontecer. Mas, ó Deus, o que importa a nós é saber aproveitar os momentos que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos alunos atentos para com aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E tenha misericórdia de nós, para que não caiamos nesse processo, ó Deus, para que permaneçamos firmes, olhando para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Oramos, ó Deus, pela nossa igreja,
pedindo que a bênção do Senhor seja sobre nós e que a nossa união, ó Deus, não dependa das circunstâncias, que estejamos unidos em Cristo e automaticamente, ó Deus, estaremos unidos uns aos outros. Estamos distantes, mas não brigados e separados. Estamos distantes, mas com saudade de encontrar, ó Deus, os irmãos da comunidade e desenvolver a atividade do Senhor. Por isso, ó Deus, acalma o nosso coração e mostra-nos, ó Deus, como podemos aproveitar esses momentos e esses dias, glorificando o nome do Senhor. Abençoe as nossas famílias. Cuida, ó Deus, de cada uma delas, debaixo da Tua graça. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a gente tem sempre preocupações, né? E sempre tem acontecido algumas coisas. Ontem nós recebemos uma informação sobre o reverendo Ronaldo Lidório e a esposa dele, Rossana. Tem um outro pastor também, pastor Jorge Correia. Ele está internado lá em São Paulo, ele é capelão e tem nos pedido oração, além de muitas outras famílias têm colocado isso também. Então, na sua agenda, coloque aí um tempo de oração, busque a Deus, peça a Deus por essas pessoas que estão enfermas e contaminadas. O reverendo Ronaldo Lidório chama-nos a atenção, devido à grandiosidade do trabalho missionário. Ele tem falado de como está também a pandemia entre os indígenas na Amazônia, dizendo que a situação tem ficado extremamente complicada. Então nós devemos orar por essas coisas também, além de outros itens. Nós temos uma lista que está sendo distribuída e você tem condição de parar um tempinho, ter um momento com a sua família e orar por esses irmãos enfermos e por essas necessidades. Ore pelo Brasil, ore pelas nações, ore por aqueles que estão enfermos, ore por aqueles que estão contaminados, ore pela nossa cidade, onde você estiver, ore pela sua cidade, pedindo paz, pedindo direcionamento e de modo muito especial, essa tríade que tem trazido uma grande confusão, a questão da saúde, a questão da economia e a questão da política. Ore verdadeiramente, sinceramente. Nós estamos esgotados com todas as situações e quase que sem direcionamento. Mas sabemos que confiamos em Deus, mas nós aguardamos que Deus dê sabedoria e que os homens possam ouvir essas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos intercessores por todos estes assuntos. Vamos abrir a palavra do Senhor agora no Salmo de número 127 para a nossa meditação. Salmo de número 127. Salmo de número 127. Salmo de número 127. Nós lemos ele, e o Salmo 128. Nós vamos ler os dois juntos. O Salmo 127 e o Salmo 128. Nós vamos ler os dois salmos. Salmo 127 e 128. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Como eu disse, alguns salmos
do Salmo 122, 120 até o Salmo 129, eles são salmos que falam sobre a nobreza e o cuidado de Deus sobre a nação de Israel. E ali então, nos Salmos 127 e Salmo 128, ele fala sobre a grandeza da família para sustentar a nação de Israel. Hoje nós não temos Israel como a nossa cidade santa, o local preparado, mas entendemos como cristãos que onde o reino de Deus chegou, onde a fé em Cristo Jesus chegou, ali está o reino de Deus, ali está o Israel espiritual de Deus. Então, você está vivendo no Brasil, saiba que a sua família ela deve dar atenção ao Deus Todo-Poderoso. E onde ela estiver, ela deve ser uma coluna de sustentáculo para essa nação. Então, aqui no Brasil, como a palavra de Deus diz que nós devemos ser sal e luz, somos colunas aqui também nesse país e somos luz para essa nação, nós somos sal para essa nação. Então a nossa família ela tem um propósito. Mas agora existem as circunstâncias que envolvem as nossas famílias. E nós precisamos então olhar para esses salmos, ver a realidade do benefício dele lá na nação de Israel e aplicar esses princípios também nos nossos dias. Então, olha, colocar Deus como principal é isso que é fundamental na nossa caminhada. Segundo, entender que Deus é doador de todas as coisas, e isso é fundamental para a nossa caminhada. E saber que Deus nos dá família para que nós possamos ter segurança. Então, por isso que ele fala de flechas na mão do guerreiro, ou seja, a estabilidade familiar vai proteger toda a aliança que existe numa família. Então isso trará proteção. E o Salmo 128 fala como uma família que teme a Deus se comporta, colocando o homem como cabeça, a sua esposa como aquela que adorna todo aquele lar e os filhos como bênção de Deus. E aí então a paz governaria naquela nação. Assim também acontece conosco. Se nós quisermos transformar a nossa nação, as nossas famílias precisam estar comprometidas nessas mudanças. Não é fácil, não é simples, mas é algo extremamente necessário. E eu queria então ajudar, para que a gente pudesse pensar nessas coisas, utilizando as meditações do cada dia, lembrar de algumas coisas que devem acontecer, que podem acontecer e que acontecem nos nossos lares, que a gente precisa aproveitar isso para que nós possamos crescer. Então, quando nós criamos o nosso álbum de família, nós podemos então fotografar momentos, e esses momentos podem ser momentos felizes, podem ser momentos amargos, mas todos eles são momentos em que Deus está por trás, porque o próprio Deus diz que tudo tem o tempo certo debaixo do sol. Ou seja, qual é o momento em que nós estamos vivendo? Se nós olharmos para o passado, então nós temos muitas fotografias para contar a realidade histórica das nossas famílias. Às vezes muito boas, às vezes difíceis, mas todas elas pedagógicas, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui eu estou utilizando alguns estudos já do dia 1º, dia 2, o dia 3 hoje e também avançando para o dia 4, para que a gente possa lembrar isso de uma forma sintética. Primeiro, desses álbuns de família, dessas histórias registradas, família é um lugar de amor. Deus determinou que Adão e Eva se casassem. Foi assim que ele os criou. Ele criou com esse propósito, para que eles pudessem caminhar juntos, para que pudessem andar juntos. E aí nós encontramos na Escritura como é a formação da família. A família é formada por um homem e por uma mulher. Ou seja, nós precisamos entender a realidade verdadeira e teológica de como é formada uma família. Esse tempo, o tempo em que vivemos, mas também o apóstolo Paulo já falava disso em outros tempos, onde a família está se iniciando entre homem e homem, mulher e mulher, e agora todas as outras possibilidades que têm se encontrado, isso não é da vontade de Deus. A família não é uma aquisição, não é uma criatividade, não é algo que o homem idealizou,
mas é algo que Deus idealizou e determinou que fosse desse modo. Desde o princípio tem sido assim: o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e eles então têm uma grande missão. A grande missão é a mesma de Adão e Eva, ela não mudou ainda, para que eles pudessem ser fecundos, para que eles se multiplicassem e dominassem a terra. O planeta Terra foi nos dado como uma herança de Deus para que pudéssemos cuidar. E o modo pelo qual Deus nos faz dominar a terra é por meio da procriação. E nós sabemos que é isso: todos os dias nascem pessoas, todos os dias morrem pessoas, para que haja um estabelecimento de a cada dia nós podemos continuar dominando a terra. E Deus nos preparou para isso, nos fez para isso, e nós precisamos corresponder. Então a criação da família é algo que vem de Deus e nós precisamos respeitar os princípios bíblicos na hora da formação da nossa família, especialmente quando nós pensamos em como estamos vivendo nas nossas gerações e nesses nossos últimos dias. Eu falei que família é lugar de amor, e nós sabemos que em família existem momentos de grande desgaste, mas é necessário entender que amor não é simplesmente um princípio de sentimento. Amor é um princípio de atitude. Quando Adão viu a Eva e ele havia acabado de nomear, os animais e ver que cada um tinha parceiro, ele no coração próprio disse que não tinha um auxiliador, e Deus vendo diz: não é bom que o homem esteja só. Então a criação de Deus para o casamento idealiza um compromisso para sempre, baseado em atitude e não simplesmente em sentimentos. Por isso que na família nós podemos perdoar, reconciliar, voltar atrás, fazer planos, porque compromisso ou comprometimento é que nos ajuda a planejar. Sentimento de um dia para o outro pode mudar, amanhã acaba. Então família é um lugar de amor, mas amor é um princípio de atitude e não um princípio de sentimento. Quando você escolhe alguém para se casar, você precisa entender também que é algo que durará até que a morte os separe. Os filhos que Deus te deu, eles foram feitos para que você os ame, para que discipline, para que ensine, para que caminhe, para que eles também possam reproduzir, especialmente o ensino. Assim como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com muito amor. E nós amamos a Deus quando amamos a nossa família, quando nos comprometemos com ela, quando sustentamos fisicamente, sustentamos financeiramente, sustentamos emocionalmente, mas quando sustentamos espiritualmente. Família é um lugar de amor. Automaticamente, uma família que é lugar de amor, ela também é um lugar de perdão. Perdão também não é um princípio de sentimento. Perdão é um princípio de atitude, embora nós muitas vezes deixamos o sentimento reger a nossa vida. Mas assim como nós decidimos amar incondicionalmente os membros da nossa família, os nossos familiares, nós necessitamos também amar incondicionalmente aqueles que nos fazem mal, ou às vezes nós não temos um bom relacionamento. As dificuldades existem, mas estamos numa escola, num treinamento. Não tente enxergar no outro um inimigo, mas consiga enxergar no outro alguém que está lhe ensinando, que a culpa não seja sempre do outro, mas que você também entenda que a sua personalidade traz também momentos difíceis. E aí nós precisamos então, com muito amor, pensar em perdoar. Família é um lugar de perdão. E Deus será glorificado quando nós alimentarmos o nosso coração e a nossa consciência para perdoar aqueles que são da nossa família. O perdão traz tranquilidade, o perdão traz aproximação, o perdão evita arrependimento, o perdão evita as frustrações. Quantas famílias gostariam de se reunir, mas elas só conseguem se reunir à beira de um caixão. E quão tem sido triste encontrar pessoas pedindo perdão a defuntos, mas eles não podem mais responder. Então o momento de amar, o momento de perdoar é agora, pois amanhã pode ser muito tarde. Família também é um lugar de recomeço. Quando acontecem algumas coisas tristes
na família, por exemplo, traição, adultério, abandono de lar, violência familiar, o abandono, às vezes, até mesmo dentro do lar, entre pais e filhos, de filhos para com os pais. E aí há um distanciamento, há um rompimento, porque muitas vezes nós achamos que a família está para nos servir, para fazer com que a gente seja feliz, para que dê tudo nas nossas mãos, para que nós possamos então viver a vida mais tranquila. Mas nós descobrimos com o passar do tempo que na família existe também um ambiente de frustração, existe um ambiente de decepção, existe um ambiente de trevas. Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas, graças a Deus, que família também é um local de reconciliação. Nós lembramos da parábola do filho pródigo, aquele momento em que aquele rapaz achou que deveria cuidar da própria vida, negar a posse, o valor do pai, exigindo a posse. Ele sai de casa, ele vai para uma terra, ele vai para longe da cultura, da influência dos pais, de debaixo da visão cultural e da visão dos pais. E é muito comum nós fazermos isso. Às vezes, esposa que foge, mesmo estando presente, de todo envolvimento familiar. Às vezes, maridos que abandonam toda a realidade do lar, mesmo vivendo na mesma casa. Crianças, filhos, adolescentes, pais, todos eles podem estar profundamente solitários, vivendo em uma casa extremamente movimentada. Todos nós podemos vivenciar isso, especialmente na adolescência. Mas também encontramos idosos que foram abandonados. Ou seja, como resolver esses traumas todos? Como lidar com essas situações tão difíceis? E a gente lida, a gente sabe que existe isso e nós precisamos então reconhecer. O primeiro caminho é reconhecimento, aceitar a situação em que estamos, para buscarmos cura, para buscar reconciliação. E o texto diz que aquele menino que foi para longe, para uma terra distante, lá encontrou amigos, ou seja, ele procurava felicidade, lá ele se envolveu com mulheres, ou seja, ele procurava prazer, lá ele pagou contas, ele também procurava sustento, mas chegou uma hora que tudo isso acabou. O dinheiro dele acabou, os amigos acabaram, as mulheres foram embora, as festas, até que ele se viu, pobre, necessitado, carente e nu. E nós sabemos que uma família que entende a realidade da reconciliação, ela sempre estará com o coração aberto para nos receber de volta, para acolher-nos. Porque, por incrível que pareça, ainda que todas as pessoas nos acolham, existe lá no nosso coração um grande desejo de que a nossa família nos acolha, de que a nossa família nos perdoe, de que a nossa família entenda a nossa dor. É um local que nós nos sentimos muito mais aconchegados. Eu já fiz muitas viagens, já fiquei em locais que eu nem imagino quanto custaria para poder propiciar, em hotéis de luxo. Mas depois de 3, 4, 5 dias, eu sempre tive uma grande vontade de voltar para casa. E para mim, chegar em casa era o momento mais prazeroso que tinha. Eu sei que em casa tem espinhos, mas eu sei também que em casa tem a fragrância da rosa. As dificuldades da vida, mas a Bíblia diz que família é um abrigo nas tempestades, nas dificuldades. Quando a gente volta para casa, a gente se sente aconchegado, o ambiente é nosso, a família é nossa, a gente se sente livre. O jovem, ele pensou assim: olha, eu estou passando fome e preciso então comer qualquer coisa. Por incrível que pareça, todo o dinheiro que ele tinha, ele acabou com ele. E agora ele volta para casa baseado em um princípio. Ele disse: é melhor voltar para casa e ser servo do meu pai do que viver com fome. E quando ele volta para casa, o pai tinha muito mais do que alimento para lhe dar. O pai tinha amor, o pai tinha consideração, o pai valorizou o retorno desse filho. E ele recebeu com um anel, com uma sandália, com uma roupa linda,
e mandou fazer uma festa. Uma festa. É bom demais saber que as pessoas reconciliaram e voltaram para casa. Às vezes nós vemos famílias divididas, eles moram em casas separadas, mas são familiares que não conversam mais, não entram em contato um com o outro. E ele sabe que no coração existe uma sentença. Por mais dura que seja a sua consciência e o seu coração, você tem saudade dos seus parentes, dos seus amigos. Receba-os de volta, perdoe-os primeiro no coração, depois inicie uma nova conversa. Todas as reconciliações existem limites, estabeleça limite até onde foi alguém, mas perdão é pagar a dívida do outro, perdão é assumir a responsabilidade do outro. A família precisa disso, família é um lugar de reconciliação. Mas preste atenção, o irmão desse rapaz, ele ficou com muita raiva. O que nós aprendemos? É que, ainda que saibamos que família é lugar de reconciliação, a gente prefere manter o coração duro, imperdoável. Deus tratará isso. Deus julgará essas coisas. O pai disse para o menino: meu filho, você sempre recebeu o melhor de mim. Tudo que é meu é seu. Você nunca fez uma festa porque não quis. Ou seja, existem pessoas que poderiam ser livres. Deus tem dado amor e reconciliação todos os dias. E você não pode, então, dar amor e reconciliação a quem te humilhou, a quem te ofendeu? O que Cristo Jesus sofreu na cruz é muito maior do que qualquer ofensa que você tenha tido por parte de qualquer membro da sua família. Que Deus tenha misericórdia. Mas, irmãos, eu queria falar do último item. Família é um lugar de salvação. Eu disse que família é um lugar de amor, família é um lugar de perdão, família é um lugar de reconciliação, mas também família é um lugar de salvação. Em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas, eles foram presos. Enquanto eles estavam no cárcere, eles louvavam a Deus a altas horas da noite. Houve um terremoto. As grades se romperam e eles então começaram a sair e o centurião chegou. Um soldado, e quando ele olhou tudo aquilo, desesperado, pegou a sua espada para tirar a vida. E aí Paulo, que não havia saído do cárcere, gritou para ele: não faças isso, não te mate, não destrua a sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Paulo estava dizendo para ele sobre a realidade de que em Cristo Jesus existia uma esperança. Existia um grande risco desse soldado ser condenado se aqueles presos tivessem fugido. E Paulo grita lá do fundo: calma, estamos aqui, nós não fugimos. E aí então o desespero passou, mas Paulo ainda pregou o Evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não existe melhor campo missionário do que a nossa família. Não existe campo mais necessário para missões do que nossa família. Às vezes nós saímos para ganhar o mundo inteiro e perdemos a alma dos nossos filhos, da nossa esposa ou do marido. O melhor campo missionário que existe é a nossa família e nós temos que ganhá-lo primeiro. Aqui é um princípio. Paulo diz: creia em Cristo Jesus. Só que a narrativa diz que eles saíram dali e Paulo pregou o Evangelho a esse carcereiro. Esse carcereiro recebe a Cristo como Senhor da sua vida. E imediatamente toda a família, porque Paulo evangelizou. Então, o melhor ambiente para o nosso lar é o ambiente do Evangelho. Não é a falação sobre o Evangelho, não é uma falação sobre Deus e nem um aspecto de ritos e princípios religiosos dentro do lar, mas é falar sobre o amor de Cristo, o amor de Deus, falar sobre a necessidade de arrependimento, de pecado, e aí então a salvação brotará na sua casa,
por meio do arrependimento e da fé. Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Então, quando você for formar a sua família, case-se com alguém que creia verdadeiramente em Cristo Jesus. Para que quando vocês tiverem os seus filhos, vocês não tenham dificuldade nenhuma de ensinar sobre Cristo Jesus. Para que quando os dias passarem e as dificuldades vierem, vocês poderem clamar a Cristo como Senhor da vida de vocês e aquele que ajuda em momentos de dificuldade. Para que você possa ver no fruto, o fruto dessa evangelização na vida dos filhos e nos filhos dos seus filhos, na sua geração. Uma grande expectativa. Então, família é um ambiente propício para a salvação, porque aqui falamos do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação do ser humano. A sua família não é um ambiente que te afasta de Deus. A sua família deve ser um ambiente que te aproxima de Deus, onde a oração, a leitura bíblica, as músicas que louvam a Deus, as histórias, os testemunhos, a literatura, o pensamento, o programa de televisão e as coisas que andam nessa casa possam ser para a honra e glória do nome de Deus. Mas encerro dizendo, ser família não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, mas é necessário. E nós podemos então pegar os álbuns de família. Imagine só se você pudesse criar um álbum de família. Eu queria fazer a seguinte pergunta: qual a primeira lembrança que você tem sobre sua família? Qual a primeira lembrança que você tem? Eu não sei se é fácil. Alguns deveriam voltar lá na infância, no primeiro, no segundo ou no terceiro ano. Existem pessoas que conseguem ouvir rapidamente, ou lembrar rapidamente, mas existem outras que têm muita dificuldade. Dá para você fazer o exercício? Lembrar aí qual é a sua primeira lembrança da sua família. Volte à sua infância. Agora, lembre da primeira lembrança da maior tristeza que você tem na sua família. E por último, lembre-se da maior alegria que você tem como lembrança no meio da sua família. Só aí você tem 3 fotografias. Uma da sua primeira lembrança, independente se é triste ou alegre. Depois você tem o resumo de 2 realidades de família. A primeira, momentos difíceis. A segunda, momentos felizes. E agora você pode montar um álbum de lembranças mais antigas, de lembranças mais tristes e de lembranças mais felizes. E descobrir que já superou a maior parte delas e que existe uma ou outra que trouxe para você tristeza até o dia de hoje. Mas você precisa perdoar o seu passado dentro de você mesmo, entendendo que toda a nossa história tem ensinamentos por trás. E você precisa lidar com isso. E Deus te ajuda a lidar com isso. É por meio do perdão, é por meio da reconciliação. Tire um tempo hoje, talvez para reconciliar com quem você tem encontrado dificuldade. Talvez você precise reconciliar com o tempo, pois sua vida ficou agarrada há 20 anos por algo que aconteceu. O tempo é hoje. Deus tem um tempo para cada um de nós. Aproveite o tempo de hoje e liberte-se do passado. Existem pessoas que precisam perdoar pessoas.
e ela precisa conversar pessoalmente, e talvez você tenha a oportunidade de fazer isso. E esse tempo de pandemia, de distanciamento, é a hora boa de fazer. Como é que você transita na sua família e as pessoas que vivem com você? Mas agora construa também o álbum de felicidade. Parece que esse é maior, parece que você consegue falar muitas coisas e te dá mais alegria, mais satisfação. Mas Deus te chama a você recompor, olhar para esse álbum e entender que aprendeu cada coisa. É Deus quem nos ensina essas coisas. É Deus quem nos ensina. E que Ele tenha misericórdia de nós. Que nós não nos esqueçamos que a família é a base de uma sociedade. E que na família nós temos histórias. Ora, elas podem ser amargas, mas ora elas podem ser muito felizes. Lembra de José, quando recebeu os irmãos? O início, na adolescência, de extrema felicidade, um sonhador. Mas no meio, ele é agredido pelos irmãos, levado como escravo. Mas lá no final, ele havia entendido que Deus está por trás de todas as coisas. E ele disse para os irmãos: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. Que nós possamos acolher as histórias da nossa família, assim como o pai do filho pródigo acolheu de volta, com alegria, com festa, porque em todos esses momentos nós aprendemos alguma coisa. Mas se você não tem aprendido nada, você precisa rever toda a sua história e pedir a Deus para contá-las, para que você possa então registrar o seu álbum de família, onde você sabe dizer os momentos em que viveu e aí então alcançou a maturidade. Se há algum peso que te resume e te faça ser uma pessoa que não ama a sua família, peça a Deus que traga cura, ressignificação e direcionamento novo. E nós só podemos encontrar isso em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele veio nos dar vida e vida abundante. Vamos orar sobre essas coisas. Ó Deus, muito obrigado, porque na nossa família ou nas nossas famílias nós encontramos amor, encontramos perdão, encontramos recomeços, reconciliações e também encontramos salvação. E encontramos, ó Deus, mais uma outra gama enorme, ó Pai, de coisas que acontecem. Mas que nós saibamos aprender, ó Deus, com todas essas circunstâncias. Pois o Senhor, ó Pai, fez com que as coisas tivessem um tempo certo, para que nós pudéssemos aprender a caminhar na vida. E que nós consideremos a família a maior escola da nossa vida. Agradecemos, ó Deus, pela família que temos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a olhar os álbuns de família que construímos nos registros mentais, momentos distantes, momentos antigos, momentos recentes, momentos de grande euforia, de grande alegria, momentos de profunda tristeza, mas todos eles para nos ensinar a caminhar dia após dia. Ó Deus, que nós busquemos o Senhor para entendermos o valor da família. Que sejamos, ó Deus, como o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Momento oportuno para você valorizar sua família e reconciliar e também celebrar. Que Deus abençoe e te dê um restante de domingo abençoado na presença dEle.
Um abraço.